101.5 Frecaneca FM, boa tarde para você que está aí na sintonia do TPM, Tempo para mim, nessa segunda-feira de agosto, começando aí mais um programa, aliás, uma faixa de entrevista do programa aqui na Faixa Mulher da 101.5. Estou com a minha convidada, você que quiser acompanhar no youtube.com/Frecaneca FM, chegue lá que o vídeo que estiver passando ao vivo é o do TPM desta segunda-feira e a minha convidada está aqui já para a gente bater um papo. Bia Mello, vou apresentá-la brevemente e ela vai poder contar um pouco mais também da trajetória dela aqui. Bia Mello é mãe de 3, artista visual, gestora cultural e estudiosa da Lei do Tempo. Foi iniciada nos Códigos do Tempo pela Flávia Mota, faz leituras de mapas galácticos, é reikiana nível 3A, iniciada e formada por Fátima Nunes, terapeuta. Bia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Uma Eu alegria que receber agradeço. você aqui no TPM. Agradeço o convite. Para mim é uma alegria. Ai, gente, coisa boa. Esse tema eu resolvi trazer aqui para o TPM, que é o sincronário das 13 luas. Você que está aí acompanhando o TPM desta segunda-feira, já ouviu falar sobre esse sincronário, sobre a lei do tempo? Eu, quando conheci, estava conversando com Bia aqui em off, né? Eu disse que eu achei um pouquinho complicado, mas é porque é diferente de a gente ver o calendário gregoriano, como a gente vê hoje em dia, né? Segunda, terça, quarta, dias da semana. E eu achei super interessante porque é cheio de simbolismo, tem muito a ver com autoconhecimento. E aí eu resolvi trazer aqui para o TPM como uma forma de ser mais uma ferramenta que pode servir para o nosso autocuidado, para o autoconhecimento de uma forma geral. Então, Bia vai contar que está com essa responsabilidade hoje de compartilhar com a gente aqui no TPM sobre o sincronário das 13 luas, né, Bia? Uhum. E antes de a gente falar, então, propriamente desse tema, eu queria que você fizesse primeiro sua descrição para as pessoas que estão assistindo aí no YouTube, mas não estão nos vendo, para quem está ouvindo aí só no radinho também. Conta um pouquinho da sua descrição e aí a gente entra no tema. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelo cacheado, escuro, ondulado assim, meio cacheado, meio liso, meu cabelo é meio misturado. Estou vestindo blusa branca, uso óculos de grau azul e não sei se É precisa, isso, mas né? é isso, né? Tá ótimo. Para quem já me conhece ou não conhece ainda, eu vou fazer a minha descrição também, né? Sou Priscila, sou uma mulher negra, estou com cabelos cacheados, soltos. Acho que eu estou precisando pintar esse cabelo de novo. Para quem tá vendo aí no YouTube, né? Tem umas mechinhas louras que estão só no finalzinho agora, então tô pensando em pintar novamente. Tô de óculos de grau também, blusa amarela. E nesse cenário do YouTube, quem tá assistindo, gente, tá muito lindo. Tem um jarrinho de flor aqui na frente, tá uma coisa mais linda do mundo. E a parede aqui atrás, onde eu estou, é um adesivo enorme com o adesivo da Frecaneca FM 101.5. Então, se você não está vendo, imagine aí a cena que está bem bonita. E se quiser ver a imagem, participar também mandando seu comentário, vai no youtube.com/Frecaneca FM. Bia Mello, vamos começar então falando do sincronário das 13 luas, porque tem um desafio do tempo aqui também, para a gente conseguir deixar esse Uhum. gostinho de quero mais para quem quer saber dessa ferramenta, né? E Uhum. aí eu queria que tu contasse primeiro como foi que chegou para você o sincronário, a lei do tempo, como é que chegou esse conteúdo e o que é que reverberou aí na tua vida, para a gente começar. Nossa, é pouco tempo para muita coisa. É verdade. E quando a gente gosta de uma coisa, né? Ah, é. Qualquer tempo é pouco. Eu acho que 30 minutos a gente ficou só ali fora conversando antes de vir aqui É. fazer o programa, né? Então, essa informação dos KINs, né? Que os KINs são frequências de tempo e que são unidades de tempo. E aí chegou para mim na época de 2012, teve aquele boom sobre o mundo vai acabar e tal, não sei o quê. Acho que foi nessa época que chegou. Era uma das datas do fim do mundo ali, né? Era por ali, naquele ano ali, chegou Sim. essa informação. E aí, eu também, assim como você, achei super misterioso, né? Apesar de ser atraída por aquele conteúdo, eu calculei meu Kim, calculei Kim da minha família, das pessoas próximas, mas assim, também não consegui entender, porque nos sites, na internet, não tinha muita informação. Hoje em dia já tem bastante. Hoje em Uhum. dia tem aplicativo de celular que você consegue Facilita bastante, né? já aprender. Mas mesmo assim, ainda é uma informação nova, né? São símbolos que, apesar da gente reconhecer,
muita coisa, precisa de um tempo para a gente, um tempo para parar, né, e observar. Uhum. Porque hoje em dia a gente está consumindo tanta coisa assim na rapidez, que aí tudo que precisa que a gente vá e se concentre, às vezes a gente não quer, né? Não quer Sim. parar e fazer esse movimento. Mas não são coisas assim tão difíceis, não é um conteúdo difícil. Basta você se conectar a partir do coração, porque a questão toda é você ler as palavras e sentir. Só. Você vai ler e você vai sentir coisas. E aquilo que você sente é genuíno, entendeu? E aí, o que é o sincronário, né? É uma ferramenta de contagem do tempo, que se baseia nos ciclos naturais, nos ciclos cósmicos. Porque vale dizer também, né? A gente já sabe, mas a gente reforça que esse calendário gregoriano que a gente vive não faz nenhum sentido, né, minha gente? Vamos combinar. É, Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, mês com 28, mês com 30, mês com 31, não está sincronizado com nada, né? de jeito Assim, nenhum. naturalmente falando, Isso. Ele, né? inclusive, foi criado para a cobrança de impostos. E Esse é. termo calendário vem de calendas e ele foi criado para isso. Ponto. Foi na época Por que criado que a gente usa isso ainda hoje, né? Não sei. porque a gente vive numa sociedade capitalista. Ok, está respondido. Mas para quem busca aqui, mulheres, homens também que estão escutando esse TPM, que Sim, buscam essa reconexão, né, com uma forma mais natural e realmente sincronizada com ciclos com a natureza, tem essa possibilidade, né, Bia? sim, exatamente. E é uma mudança, assim, para mim, pelo menos, foi uma mudança completa, assim, de perceber o dia a dia. Sim. Porque no sincronário, cada dia a gente eh, lê sobre a frequência do dia. Então, a gente tem um poeminha que a gente lê e tem frases que a gente lê que aquilo ali traz informações sobre o que é que tá, o que a gente está recebendo energeticamente do cosmos, sabe? É entender que a gente está conectado com tudo. E Sim. aí a gente vive, a natureza é cíclica, né? Nós somos cíclicas. Nós mulheres, homens também. Toda a natureza. Uhum. E aí entender isso daí, a lei do tempo é isso. É entender que existe, a gente está o tempo todo dentro de ciclos. E quando a gente compreende isso, a gente começa a navegar no tempo. A gente começa a entender que depois disso vai vir aquilo e vai vir aquilo outro. Então você já meio que fica preparado, um pouco preparado, para o que tá propício para chegar. Então, existem 260 quins. Dentro do sincronário, é, o sincronário considera uma matriz chamada Tzolk'in, que é uma matriz maia, de contagem do tempo maia. Então, existe uma sabedoria dos maias muito presente. E existem também sabedorias de outras culturas, orientais, ocidentais, de várias. O sincronário, ele é como se aglutinasse vários saberes. E isso é Uhum. muito interessante, porque eu, enquanto buscadora, né, durante a minha vida, eu sempre me interessei pela espiritualidade, só que eu sempre tive dificuldade de seguir uma religião específica. Sim. E porque eu não acho que o conhecimento, a sabedoria está reservada só para um nicho, uma cultura, um povo. Sim. Acredito que todo mundo tem sabedoria em qualquer lugar. Uhum. E isso daí, então, quando chegou a informação do sincronário, é, em 2012, né, eu entendi que tinha alguma coisa que me atraía, e só que eu não conseguia entender direito. E aí eu deixei para lá, passa, e mesmo assim fui buscando outras formas de autoconhecimento, que veio o tarô, né, Uhum. Sabrina Carvalho, que é taróloga daqui, né, uma super amiga querida, e ela me despertou também para o tarô. E aí, o tarô foi um mergulho também que eu fiz, assim, de entender as simbologias, né? Eu sou artista, visual, e já me interessava pelas imagens. E aí, interpretar as imagens também, para mim, ganhou, assim, Legal. uma dimensão, né? Muito significado. É, e aí, passei, né, um tempo, desde 2014, mergulhando aí o tarô me ajudando a me autoconhecer. E aí veio a pandemia que fez todo mundo parar um pouquinho Sim. né? Aí mudou minha vida, mudou a vida de todo mundo.
E o sincronário voltou nessa época de uma forma tão espontânea e natural. Assim, eu não estava buscando. Tava, a gente sempre encontra o que a gente está É buscando, né? isso, né? Mas assim, Conscientemente, talvez você não estava ali de olho, né? Esperando chegar algo, é né? isso, eu não estava assim, é, uma ferramenta de autoconhecimento, eu não estava procurando. Chegou um Sim. vídeo da Flávia Mota, Uhum. que é uma mestra também estudiosa até hoje da Lei do Tempo, propagadora da Lei do Tempo, e ela estudou com José Arguelles, que foi quem sistematizou o Legal. sincronário, e, e aí eu vi esse vídeo dela e que me impactou assim, já me fisgou, e eu comecei a estudar por mim mesma, buscando informação e via vídeos dela e tal, e procurava outras pessoas falando, e para mim começou a fazer todo sentido e eu consegui entender tudo aquilo que eu não conseguia entender lá em 2012. Em 2020 fez assim, foi muito interessante isso. E tá, então eu quero me aprofundar nisso daí, cara. Me matriculei no curso dela e fiz. E hoje em dia faço leitura de mapas galácticos. E aí que é justamente, eu ajudo a pessoa a entender aquele panorama Hum. que tem a ver com a sua data de nascimento, porque o Kim ele é, como eu falei, né? É uma frequência de tempo, é uma unidade do tempo, é um dia. Pode ser um dia, pode ser um ano, é um fractal de tempo. E aí nós materializamos essa energia do dia quando a gente nasce. Então a gente traz, carrega dentro da gente essa frequência. E eu, como exemplo, né? O meu Kim de nascimento é vento elétrico branco. Sim. No dia que eu nasci, o Kim do dia era vento elétrico branco. E o vento tem palavras-chave, o tom elétrico tem palavras-chave, a cor branca tem um significado. No sincronário, a gente sempre vai ver quatro cores principais, que é o vermelho, o branco, azul e amarelo. São essas quatro cores que ficam em ciclos, né? A gente está o tempo todo iniciando, refinando, transformando e amadurecendo em tudo na vida. E elas representam isso. Então, enfim, aí eu comecei a aprofundar em mim mesma, né? Comecei a pesquisar para entender, fiz o curso e aí eu faço essas leituras, que é justamente para ajudar as pessoas a se entenderem, se conhecerem, encontrarem sua essência. Uhum. Então, porque comigo foi assim, foi como se fosse um reconhecimento, porque as pessoas, mesmo sem saber o seu Kim, vibram aquela energia naturalmente, assim. Sim. E aí é interessante quando você começa a compreender, você começa a perceber esses sinais, essas informações em tudo. Então é como se a gente colocasse um óculos Sim. diferente e começasse a perceber que tudo é símbolo para a gente entender. Então, o sincronário também abriu essa porta de percepção para mim, Uhum. né? Que o tarot trouxe, mas que acabou que assim não fica só na carta, nem fica Sim. só no Kim, tudo na vida. Uma pessoa que está aqui do meu lado fala alguma coisa, aquela palavra, eu ligo com, sabe, são aquelas as sinapses que a gente faz e que são informações. Uhum. Não é à toa que a gente está aqui conversando, não é à toa as coisas que eu estou falando, alguém que está ouvindo precisa ouvir Sim. isso, sabe? Eu preciso ouvir, preciso falar, preciso ver tudo que eu estou vendo. Uhum. Faz parte, né, da trajetória da gente. Sim. É, pronto, eu acho que sim. Nesse movimento de 2020, muita coisa mudou, não só com o sincronário, né? Também veio o Sim. Reiki, para mim, foi na mesma época, assim, nos mesmos meses. É, e também foi transformando tudo, transformando a alimentação, transformando a forma de ver, transformando. É, é uma relação nova com o tempo, né? Desacelerar, que não é fácil. Na vida que a gente Sim. leva, dia a Sim. dia, quando a gente traz elementos para o dia a dia que fazem a gente parar um pouquinho e refletir, né? Isso é muito interessante. Então, acho que é um dos grandes ganhos em relação ao sincronário, para mim, é isso. É não ser
apenas uma segunda-feira, uma sexta-feira hoje, por exemplo. Uhum. Hoje para mim não é sexta-feira, é também, porque assim, a gente vive no, todo Sim, mundo vive acompanhando o calendário gregoriano, eu não deixo de é. acompanhar, Uhum. para me sincronizar também com o tempo das outras pessoas de trabalho, mas hoje a gente inclusive está iniciando uma onda encantada, que é a onda encantada da Noite Azul. É, e existem 20 ondas encantadas, 20 quins, né? 20 Uhum. ondas encantadas. E aí, 20 quins, não, desculpa, são 260 quins, mas existem 20 selos. Então, existem 20 ondas encantadas. E daí a gente está nessa da Noite Azul. E então, assim, para mim, hoje não é apenas sexta-feira, a gente está iniciando um ciclo de 13 dias, entende? Então, eu sei que existe um propósito nesses 13 dias, então eu vou ficar observando o que que a noite traz. A Uhum. noite, as palavras-chave da noite são sonhar, intuição e abundância. Então, são as três palavras que vão estar nesses 13 dias aí. A gente vai estar mexendo com isso. Ficar ligado nos sonhos, ficar ligado na intuição, né? Uhum. Perceber como é que a gente está em relação a isso. Como é que está a relação da gente com a abundância, com a prosperidade. O que é? O que é a abundância? O que é a prosperidade? Como eu ativo minha intuição? Será que eu estou ouvindo? Será que eu, sabe? Essas coisas vão ficar vindo de alguma Uhum. forma, vai aparecer. Eu sei Uhum. disso porque desde que eu comecei a acompanhar, eu fico observando e sempre aparece. Se É, ativa essa consciência mesmo, aí a gente já tem um olhar mais direcionado também, né? Mais é, assertivo, isso, né? isso. Então, deixa eu ver se eu entendi um pouquinho mais agora, Bia, para quem está acompanhando também. No calendário gregoriano, que é esse que a gente está submetido, né? O calendário não diz nada para a gente, a não ser o dia da semana e que a gente tem que pagar impostos, né? Tem que pagar e bater o ponto, enfim. Então, é cada onda que tem quando começa não sei como é que chama, é um ano mesmo também que chama no sincronário, né? Isso, porque dura 364 dias, né? Cada onda, então, que dura 13 dias, Cada onda encantada dura 13 dias. convida a gente a olhar para um aspecto específico, assim, que é mais nesse sentido dos 4 selos que você falou, que cada selo também tem uma energia. É mais ou menos por aí? São 20 selos, dos 20. Isso, isso. Cada onda encantada tem um primeiro Kim. Esse Uhum, primeiro selo. É ele que dá o propósito desses 13 dias. Mas uhum. claro que os outros Também 13, os permeiam outros ali, 12 né? também estão ali, se manifestando e aparecendo e trazendo Uhum. informação. Exato. Então, cada dia que tem o seu Kim, tem a sua energia, traz um propósito para a gente olhar ali, que é para que a gente se conecte conosco, com essa paz mundial que está aí como base também do sincronário, é por aí. Isso, isso. Que a grande questão é justamente a humanidade deixar de ficar presa ao tempo artificial do relógio, do bater o ponto, Sim. e entrar numa conexão profunda com a natureza, nós com o cosmos. É, Retomar o que é natural, né? Que a gente isso, se desconecta disso em algum momento, isso, né? isso. Ai, gente, tô adorando esse papo. Para você que chegou agora, não tá entendendo nada do que a gente tá falando aqui, depois você já tá gravada no youtube.com/frecaneca FM essa entrevista. Você pode assistir do começo. Vou apresentar de novo aqui minha convidada, é a Bia Mello, que é artista visual, gestora cultural e estudiosa da Lei do Tempo. Ela está conversando aqui comigo hoje sobre o sincronário das 13 luas. Está contando um pouco mais de como é que funciona a Lei do Tempo, né? Essa perspectiva de a gente se reconectar realmente com o que é natural, com esses ciclos, né? Porque hoje a gente está, hoje não, há um tempo já a gente está aí com esse calendário que desconecta a gente, né, dos ciclos, da lua, do que é realmente natureza e do que nós somos parte, para Uhum. uma coisa que não faz muito sentido e que coloca a gente nesse ritmo muito acelerado, né? Que causa tanto malefício que a gente tem visto, né? Depressão, ansiedade, burnout, Uhum. quando a gente se desconecta um pouco. E aí, Bia, eu fiquei curiosa, porque em um determinado momento aqui você falou desse desafio de desacelerar um pouco a partir dos conhecimentos que você teve com o Reiki na pandemia, com a própria lei do tempo, estudando os Kins, as ondas encantadas. E aí eu queria que tu pudesse falar um pouco mais também sobre isso, como é que foi para tu esse movimento de desacelerar e o que você vê
de benefício, assim, para o teu autocuidado, né? Já que você falou que mudou tanta coisa, que de repente alguém que está ouvindo também vai se beneficiar disso, né? Nossa, nossa, Conta aí um pouco mais. mudou tudo, assim, é, perceber, né, a cada dia essas frequências e você tá aberto para isso, faz com que você também pare e comece a observar, porque se você está aberto para isso, aberta para isso, você vai, é, inevitavelmente, você vai parar e vai sentir essa vontade, assim, de ser mais observadora de Uhum. si mesma e do entorno. Então, no sincronário, existem muitas meditações, sabe? Então, isso daí também era uma coisa que eu não meditava muito, meditava raramente. Sim. E aí, o sincronário, as meditações diárias que tinham, que pode fazer, faz quem quer, sabe? E faz, a gente começa praticando a partir de um ensinamento da professora ou de quem, com quem você começa a aprender a ler, mas depois você faz no seu próprio movimento, não existe nenhuma regra específica. Existem conduções e orientações, que é aí para você começar a entender e se conectar. E várias interpretações também, pelo que você falou, né? Que Isso. um símbolo para mim pode chegar de uma forma e tocar em um ponto específico, e para você de uma outra forma, e também faz sentido, né? Totalmente, totalmente. Por exemplo, o que é o vento para você, o que é o vento para mim, né? Uhum. O que é o dragão, o que é o sol, né? Que são, isso eu estou falando, são selos Sim. de alguns, são alguns quins, né? É, e assim, cada, cada, cada interpretação, cada conexão que uma pessoa faz, ela é importante e ela é válida, porque, né, é isso daí, é quando a gente começa a, a trocar e a entender que a nossa visão não é a única sobre as coisas, Sim. né? Cada visão é importante para a gente ter a noção do todo. E a gente começa a ver que a gente tem nossos limites e a gente não sabe de tudo e a gente precisa de estar nesse coletivo e respeitar o coletivo, respeitar o outro, a outra, para poder a gente viver mais em paz, em harmonia, né? Que eu Uhum. acho que é isso. E a gente, quando a gente começa a entrar num movimento mais natural e desacelerado, você fica mais em harmonia com você mesma, você consegue ficar também mais em harmonia com as suas relações, começar a entender melhor, né? Quando eu conheço uma pessoa que eu descubro o Kim da pessoa, é como se eu já entendesse mais ou menos o que é que aquela pessoa está trazendo. Tá, é, não é que a pessoa fica previsível, não, não é isso. Uhum. Não é fechado. Mas existe ali um espectro de, de formas de ver e de agir que está ali se relacionando com aquela pessoa. Então, eu já sei o que esperar. Isso é a mesma coisa com as relações da gente, porque eu até estava comentando contigo, né, que a gente pode é, somar as energias dos 15 e Sim. descobrir as harmônicas das relações. Muito E, legal. é, e aí a gente também entende, às vezes tem relações que são tão difíceis, né? E a gente não entende por que que essa relação é tão complicada, por que que a gente é Uhum. tão desafiadora. Sim. E aí, quando a gente faz essa harmônica e descobre qual é essa energia resultante, a gente começa a entender e para de brigar com aquilo ali, né? Tipo, é É por por isso. isso, é por isso é assim. Ah, tá bom, então tá, ok. É essa energia resultante. Eu não quero que seja, eu não vou agora querer que um negócio que dá A, eu quero que seja B de todo jeito. É tipo, dar murro em ponta de faca. Você não Sim. precisa fazer isso, Uhum. né? E esses símbolos ajudam a gente, é meio que, é como se assim, eu vejo de uma forma assim, falar em energia fica uma coisa assim muito abstrata, né? E aí, Sim. quando a gente nomeia com esses símbolos, a gente consegue meio que dar uma forma para aquilo, Sim, é verdade. né? E aí a gente começa, Fica como mais se a fácil gente, visualizar, às vezes, né? Um símbolo que traz já uma imagem para a pessoa, um sentimento, uma sensação, né? isso, e a gente reconhece aquela energia, a energia da águia, a energia do Uhum. cachorro, a energia do macaco, né? Ó, e Uhum. tem nomes assim que são mais diferentes, Enlaçador de Mundos, Caminhante do Céu,
que já leva a gente para um lugar de reflexão também. O que quer dizer isso aqui? E você realmente parar para não só hoje é segunda, hoje é dia tal, e você já meio que segue no automático, né? É Aham, realmente você parar e ver o que é que aquilo quer dizer, qual é o selo, qual é a ferramenta, a energia, as isso, palavras, né? isso. Cada Kim tem um poema que acompanha o Kim, e esse é o poema-chave, né? Hoje, por exemplo, né? Noite Magnética Azul. É, Pedindo para você falar mais pertinho, Bia, para a gente ouvir mais. hoje, o Kim de hoje, né? Que eu falei, tá iniciando essa onda encantada, é da Noite Magnética Azul. Aí o Uhum. poema da Noite Magnética Azul é assim: unifico com o fim de sonhar, atraindo a intuição, selo a entrada da abundância, com o tom magnético do propósito, eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. Então, isso daí, você fica lá meditando, lendo, relê, o que quer dizer isso? Eu vou ler de Sim, novo, vou ler essa frase de novo e ler uma frase por frase. E sim, aí você vai recebendo. E assim, não precisa ter pressa, você não precisa, não é uma coisa assim, feito disciplina como as disciplinas escolares, que, né, você tem que decorar sim. e aquilo significa X, significa X, Y, Y. Não. Eu acho que o convite também é esse, é você refletir, fazer esse processo de autoconhecimento. E é isso, você não está competindo com outra pessoa, você não vai fazer uma prova que você precisa decorar alguma coisa. O objetivo é se conhecer mais e ter mais essa harmonia e essa cultura de paz que permeia aí a lei do tempo, o Isso, sincronário, né? isso. Acho uma ferramenta, estou apaixonada aqui, hein? Estou querendo É. saber mais e mais e mais. Eu sou suspeita, porque eu também sou Ó, apaixonada. gente, tô conversando aqui com Bia Mello. Quero saudar aí quem está acompanhando no youtube.com/barra Frecaneca FM. Talvez eu tenha esquecido de dizer que a entrevista de hoje que você está ouvindo é gravada, viu, gente? Por motivos de estou saindo de férias, 2 semaninhas. Então, não queria deixar vocês sem TPM, sem esse tempo para a gente se cuidar, para falar de autocuidado e para trazer para a prática, né? Que eu até falei para a Bia também, como é que. Vamos falar um pouquinho de como que o sincronário pode ser essa ferramenta também para o nosso dia a dia. Apesar de que o que você está trazendo, eu já vejo muita aplicabilidade, assim, né, Uhum. de fato. Mas trazer esse convite. Então, saudar quem está acompanhando aí no youtube.com/barra Africaneca FM. Também dá para ouvir o TPM pela 101.5 se você está no Recife, no FM, e pelo nosso site de qualquer lugar do mundo, www.frecanecafm.org. Toda segunda, de 2 às 3 da tarde. Mande para mais pessoas o convite para ouvir aí esse TPM Tempo para mim. Toda segunda-feira tem uma mulher diferente aqui trazendo ferramentas maravilhosas. Bia, você falou um pouquinho, né, de como essa ferramenta chegou para você, o que é o sincronário, e você trouxe um aspecto agora, acho que temos um tempinho ainda. Eu queria que você contasse um pouco dessa questão do místico com a ciência, né? Porque você falou, falar de energia às vezes fica meio abstrato, e também, às vezes, algumas ferramentas que eu trago aqui como possibilidades, né, de autocuidado, de autoconhecimento, podem parecer meio inacessíveis ou muito abstratas mesmo, né? Então, algumas Uhum. pessoas meio que rejeitam, assim, já, isso não é para mim. Uhum. Então, eu queria que você pudesse trazer um pouco desse aspecto também, né? Que tem uma ciência também por trás, tem vários estudos, várias culturas sincronizadas também, né? Isso, Não é só uma mística, isso, né? isso. O sincronário, ele, como você agora pontuou, né? Ele traz informações e visões de mundo e formas de interpretação do mundo de várias culturas. E aí, a questão da lei do tempo dentro do sincronário é entender que o tempo é cíclico. O tempo está ali, a gente está, né, submetida, a natureza está submetida aos ciclos. E não Uhum. é uma coisa aleatória. E aí entender isso daí é que é a questão. E aí quando a gente compreende que existe esse ciclo, a gente começa a entender que a gente sabe o que vai esperar. Ou o que Uhum. vem depois. Depois disso vem aquilo, que depois vem o outro, e assim a gente vai acompanhando muito mais Que conscientemente. não é engessado também, né? Te escutando falar, eu não sinto que há um engessamento, apesar de você falar de ciclo, e que são ciclos como se fossem repetidos também, mas não me dá essa sensação de que é algo engessado. Você já sabe que todo ciclo vai ter tal coisa, não é Não, necessariamente assim, né? não, exatamente. Até porque existem milhões de possibilidades de se manifestar aquela coisa, né, Sim, específica. sim. Os sonhos, por exemplo, são um exemplo disso, né? A Uhum. gente
olha o que acontece Sonha nos sonhos da sempre, gente, mas né? não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, e pode acontecer Entendi. tudo nos sonhos, né? É. É, uma coisa assim, é, em relação a isso, né, do tempo, a gente tá aqui gravando agora no dia hoje é Noite Magnética, só Sim, que vai ao ar na na segunda-feira. segunda-feira, que vai ser Enlaçador de Mundos Autoexistente Branco. Eita. É, Ah, então conta um pouquinho aí também dessa energia, já para quem está ouvindo na exato. segunda. Eu disse, eu falei da noite. O Enlaçador de Mundos, as palavras-chave do Enlaçador de Mundos é igualar, oportunidade e morte. Desculpa, repete, Bia, por gentileza. Três palavras-chave do Enlaçador de Mundos: igualar, oportunidade e morte. O Enlaçador de Mundos está no quarto estágio dessa onda encantada, no quarto lugar, que é o do autoexistente, o tom autoexistente, Uhum. que traz a questão de definir, medir, dar forma às coisas. Então, na abundância, né, essa onda encantada da noite, o que dá a forma à abundância é justamente essa oportunidade que a gente tem de estar o tempo todo vivendo, renascendo, vivendo, né, renascendo, morrendo e tá assim, né? Esse ciclo, a gente dorme, a gente está morrendo, a gente morre um dia e a Sim, gente renasce a cada manhã, é. né? E aí, essa é uma grande oportunidade, a gente tem várias oportunidades o tempo todo. Na verdade, a cada minuto a gente tem uma oportunidade nova de agir de uma forma diferente. Então, a abundância também ela é muito definida a partir dessa capacidade que a gente tem de se desapegar do que já foi e se abrir para o que vem. A gente não pode ficar preso a coisas, principalmente a coisas que a gente viveu que foram ruins para a gente. Sim, Se a gente se apega àquelas experiências ruins, a gente fica atraindo aquilo ali. Ninguém quer isso. é. As pessoas querem, né, a alegria, o amor, o prazer, a paz, né? Sim, É isso que a gente quer. Então, esse enlaçador de mundos aí nesse lugar de dar a forma da abundância é muito interessante. Porque, como assim a abundância e o enlaçador aí trazendo a morte? Como assim faz parte? Faz. Porque quanto mais você se desapega, mais vem, né? Quanto mais você dá, mais você recebe. Parece uma coisa muito clichê que a é. gente ouve tanto, né? Dar e receber, dar e receber. Só que se você parar para observar, de fato, Uhum. sempre que você doar, você está girando um fluxo, né? O rio, por exemplo, a água não para Isso, até o isso. oceano. Então, quando a gente barra um movimento, significa assim, tipo, não vou dar, eu preciso estar contendo, contendo, você está barrando esse fluxo de receber. Então, a Sim. gente tem que estar sempre desapegando Que é das o coisas. natural também, né? Isso, isso. Trazer Verdade. essa. Então, pronto, aí é mais uma interpretação, né? Cada pessoa que for ler uma Onda Encantada vai É interpretar de um isso, jeito. gente, que coisa massa. Estou bem apaixonada. Ó, estamos falando hoje sobre o sincronário das 13 luas. E se eu não estou enganada, Bia, me corrija se eu estiver errada. Tem essa questão também no sincronário de serem, são as 13 luas e são 28 dias exatos em cada uma, né? Eu achei Isso. muito interessante quando eu li também a primeira vez, que eu disse, faz muito sentido, né? A gente ter 13 e ser 28 e não ser um mês que tem 30, um tem 31 e a gente não sabe muito bem qual mês que tem cada dia. E fica aquela loucura Exatamente. desconectada porque está com base em uma coisa completamente artificial, não é verdade? Exatamente, exatamente. Amei essa perspectiva também. Isso daí também me fisgou. Claro que faz super sentido. É, A lua, o ciclo da lua, né? Lua nova, crescente, cheia, sim. minguante, ela dura, né? 4 semanas, que dá 28 dias, né? Uhum. Existe uma diferençazinha às vezes, e isso tem até um dia, que é o dia fora do tempo, né? Que é o que Sim. fecha o ano e é o vazio, e é Uhum. o dia de reflexão, é o último dia. Na verdade, é Sensacional. a transição entre um ano e outro. Então, a gente tem 13 meses de 28 dias, que são chamados de 13 luas, e um dia que é o dia fora do tempo. Que é o 25 de julho no Gregoriano, né? Isso, isso, E aí, então, em 26 de julho de 2023, começou o ano do Mago Harmônico Branco, é isso? isso, exatamente. Já para a gente ir para a reta final, infelizmente, da nossa conversa, Bia, conta um pouquinho também da energia que permeia aí esse ano, Luana. até para quem quer saber e já aprofundar um pouco mais aí no sincronário. Uhum. Conta aí o que é que
que é que permeia Certo. esse ano? Então, esse ano do Mago Harmônico Branco, porque no dia 26 de julho era Mago Harmônico Branco. E antes de falar disso, queria Uhum. dizer que o ano no sincronário começa todo dia 26 de julho, vai até o dia 24 de julho do ano que vem. Seguinte, sim. Seguinte, no gregoriano, né? E por que que é dia 26 de julho? Porque é quando o nosso Sol, do nosso sistema solar, se alinha com a estrela Sirius. Então, existe um evento astronômico que marca esse início. O 1º de janeiro não existe nenhum evento Nada está acontecendo, gente, no cósmico. céu. É, Acontecem trânsitos astrológicos, claro, mas não existe algo marcante que determine sim, aonde. O primeiro dia do ano é dia 1º de janeiro. É sim. uma coisa bem arbitrária. Uhum. Mas enfim, aí, ok, dia 26 de julho de 2023, Mago Harmônico Branco. O mago, ele chama a gente para se encantar, receptividade e atemporalidade. Olha que legal. É, então, você está se encantando com a vida, com o que se apresenta. Ter essa abertura para se encantar. E para a gente se encantar, a gente precisa estar receptivo, a gente tem que estar aberto mesmo Sim, e estar no agora. Não adianta a gente estar nem no passado, nem no futuro. Se a gente fica no passado, a gente fica naquela melancolia, nostalgia, aquela saudade, aquela coisa, e no futuro a gente fica ansioso, né? é. E aí o mago, ele chama pra gente, ó, vamos viver o que está acontecendo aqui, nesse exato momento. Viva aqui o agora. Não deixe, é agora. E Uhum. ele está no tom do comando, o tom harmônico é o tom de comandar, de irradiar, de potencializar. Então, é um ano em que a gente vai se sentir mais potente e vai potencializar tudo que a gente fizer a partir desse estado de presença. A presença em si, naquele momento, sabe? Uhum. É, esquece as coisas. As outras Sim. coisas, é agora, vamos focar aqui. Potencializar o que a gente quer de fato, né? Então, Isso, tá nessa presença para potencializar o que a gente deseja. isso. E o mago harmônico, ele está numa onda encantada. Então, o propósito desse mago, essa presença, é o do cachorro, que ele está na onda do cachorro branco. E Uhum. a onda do cachorro é a onda do amor, do coração, da verdade. Então, da lealdade. Uhum. E então esse mago ele está ali naquela presença para se conectar com o próprio coração. Então a gente está tendo a oportunidade de potencializar o que é de verdade para o nosso coração, entendeu? E Lindo. quando você Uhum. ouvir o seu coração, você é, tem a possibilidade, se você estiver em silêncio, né, parar um pouquinho, se permitir isso e tá, o que tá me fazendo feliz agora? Qual é o que tá vibrando de verdade no meu coração? Eu estou feliz com essa escolha, estou feliz com essa decisão, né? E aí é isso, a gente vai ter o mago é o mago, né? É o alquimista. Sim. Então ele tem ele vai ser o alquimista do coração a partir da presença. Gente, símbolos muito potentes, viu? Eu tô amando. Vamos estudar mais, entender aí essa energia toda e acho que as palavras-chave também que você trouxe são, na verdade, tudo no sincronário é bastante simbólico, né? Como você trouxe. Mas é um convite, de fato, assim, a gente estar presente e tem a ver com esse autocuidado, com a gente se conhecer mais para estar em paz com a gente e com as outras pessoas. Isso. Que assim, eu tenho sentido que é muito disso que a gente vem precisando mais, principalmente depois da pandemia, né? Porque ficaram sequelas, assim, emocionais, físicas, e eu sinto que as pessoas estão muito, e pessoas e grupos, de modo geral, estão em um movimento muito de buscar ou de descobrir o que é esse encontro consigo mesmo, consigo mesma, né? E aí entra a harmonia, entra toda essa busca pela paz, de fato, que para cada um também
se manifestará de uma forma, né? Uhum, uhum. Muito lindo, Bia, eu amei. Eu sou. Infelizmente, a gente está chegando ao final desse tempo cronológico aqui também da nossa entrevista, mas eu queria que você pudesse, por favor, também deixar um recado final para as pessoas. E já que você falou também dos mapas, né, que você ajuda as pessoas a se conectar, quero que você fale também dos seus atendimentos, onde as pessoas podem te encontrar, se quiserem saber mais sobre tudo que a gente está conversando aqui hoje. Hum, é, se eu Por me esquecer de partes, alguma né? coisa, se eu me Um esquecer de alguma recado coisa, final e os seus contatos. pronto. Um recado é que é muito importante a gente se reconhecer, a gente se encontrar. E existem várias ferramentas. Não é necessário que seja o sincronário, que seja o tarô, que seja a Sim. astrologia. Não importa a ferramenta. O que importa é estar nesse caminho, porque a gente fica mais em paz. E aí, caso as pessoas que estiverem aí me ouvindo se interessem em buscar. Existem muitos sites, existe muita informação na internet. Se você colocar lá na busca, vai achar. Mas não entre com a racionalidade para entender, assim, começar a compreender. É para sentir. Sinta as palavras, o que aquelas palavras conversam com você, com seu coração. Não tente pegar conceitos acadêmicos sobre cada. Deixa para depois isso daí. Você pode até trazer, de alguma forma vai trazer, mas é mais se abrir com o coração. Que aí sim você vai receber as informações que precisa. E sempre que você acessar aquela mesma informação, você vai perceber uma outra coisinha. É sempre assim, é quase um infinito de coisas. Por isso que não cansa. É Sim. algo que está sempre se transformando. É muito bonito. É muito bonito. E Sim, conta aí onde as pessoas te acham, tem um Instagram, WhatsApp, onde as sim, pessoas podem falar com você. tem o Instagram que eu criei. Inclusive, ele está até um pouquinho paradinho ultimamente, porque eu estou me dedicando a tantas outras coisas que alimentar o Instagram precisa de um É, tempo. tempo, É Vento de Luz com DI. DI. Lá eu publiquei várias coisas, várias interpretações sobre várias ondas encantadas, sobre vários Kins. Dá para buscar bastante coisa por lá e também mandar mensagem, falar comigo. Uhum. Tem meu WhatsApp também. Eu falo o número, Pode falar. 81, né? Sou de Recife, 98511-0704. E daí eu faço leituras de mapas, também pode ser leitura só do oráculo, só da onda encantada, enfim, tem Castelo de Destino, tem harmônicas celestes, tem várias coisas que Muitas fazem parte. possibilidades. É, e esteja preparado, assim, aberto para receber muita informação. Que massa, Bia. Além das leituras de mapa, né, eu tinha falado, né, eu faço reiki. É, atualmente eu não estou atendendo num lugar físico específico, não. Eu faço muitos atendimentos à distância, que para mim sempre funcionaram muito bem. Uhum. E é um chamado, assim, muito forte também do meu coração e da própria espiritualidade, essa questão do reiki. Então também é engraçado que assim, como vieram as duas ferramentas muito próximas umas das outras, Sim. quando eu comecei a fazer os envios de Reiki, eu visualizo muitas coisas quando eu estou fazendo, e aí eu via várias imagens relacionadas com os chakras das pessoas e conectada com a própria onda encantada da pessoa, com a energia da pessoa, Legal. então meio que vinham várias coisas misturadas, informações Sim. e isso acontece. Aí eu comecei a chamar ele de um reiki galáctico, porque ele estava trazendo muita Tava informação do nessa sincronário. conexão, né? É. Então é isso. Também faço atendimento com reiki. Maravilha, contatos dados também. Agradecer você aí que está comentando, acompanhando no youtube.com/frecanecafm. Conversei hoje com Bia Mello, que é mãe de três, artista visual, gestora cultural e estudiosa da Lei do Tempo. Foi iniciada nos Códigos do Tempo por Flávia Mota, faz leituras de mapas galácticos
é reikiana nível 3A, iniciada e formada por Fátima Nunes, terapeuta. Bia, muito obrigada. Foi uma alegria conversar com você aqui, viu? Adorei também. Adorei te Amei. conhecer, prazer. Para você que continua aí na sintonia, a entrevista gravada, mande para mais pessoas que possam se conectar, que possam se beneficiar também dessa ferramenta, que é uma das possibilidades, né? Toda segunda-feira, esse TPM é um convite para ferramentas, para possibilidades de autocuidado, de formas de autoconhecimento, para a gente estar bem, né, conosco e poder oferecer isso também para quem está próximo, para o mundo. Então, nessa 1 horinha aqui de programa, a gente sempre faz esse convite. Então, mande também se fez sentido para você, manda para outras pessoas. E segunda-feira que vem, TPM é reprise, mas até o final de agosto a gente volta com edições inéditas aqui. Fica na sintonia que a gente segue com música aqui no programa. Frecaneca FM, toca cultura, toca o Recife, toca você. Hum.